Boa noite a todos. Obrigado, Giane. Eu sou o Bruno Sotero, eu trabalho aqui na B-Braun, na divisão Esculap, e eu vou apresentar para vocês um pouco do nosso trabalho de consultoria, um pouco do nosso trabalho de análise que é executado dentro dos hospitais. Bom, todo o nosso trabalho ele é pautado em 3 pilares, né? Economia, qualidade e eficiência, e claro, sem esquecer do mais importante, que seria a segurança do paciente. E como que funciona essa análise? Nós desenvolvemos aqui no Brasil uma equipe de especialistas e uma metodologia própria, né, destinada na execução e na análise do instrumental cirúrgico dos hospitais. Pode passar, Jane. A nossa equipe, uma vez acionada, ela se posiciona em um local próximo à central, né, em um local que não atrapalhe a movimentação do colaborador no dia a dia de trabalho, e também essa análise ela não é uma análise que atrapalhe o mapeamento cirúrgico do hospital. É claro que nós não vamos abrir uma caixa para análise, sendo que o hospital só possui uma caixa e que existe uma cirurgia próxima ou algum caso que poderia trazer complicações por mapeamento cirúrgico. Tá? Nós levamos para essa análise algumas ferramentas, então nós temos as lupas, nós levamos um microscópio digital que aumenta em até 200 vezes a imagem do instrumental, e nós temos também um sistema, né, que todas as informações são lançadas, todas as informações da análise são lançadas nesse sistema e que ao final ele nos gera os gráficos, os apontamentos e os indicadores. Todos os instrumentais são analisados, peça a peça, e todas as informações dessa análise são lançadas no sistema, como, por exemplo, qual é a qualidade, qual a estrutura física do instrumental, qual a qualidade do aço, o material está com corrosão, o material está com manchas que poderiam complicar a inspeção visual do colaborador no dia a dia, o material possui trincas, né? Tudo que poderia comprometer a performance do cirurgião e levar riscos para o paciente. Existem algumas modalidades. Nós somos acionados para inspeção, muitas vezes de 1, 2 ou 3 caixas, né? Em outros casos, nós analisamos uma especialidade por completo e, em outros casos, nós realizamos uma análise de inventário. Nós chamamos aqui uma análise de A a Z, né? Nós analisamos peça a peça todo o arsenal instrumental do hospital. Pode passar, Jane. Alguns outros pontos são analisados durante essa inspeção, né? Como, por exemplo, eu já citei aqui no último módulo, nós realizamos o teste de função em todas as peças e nós acreditamos, novamente, que se o instrumental não passar por esse teste, o cirurgião terá complicações durante o procedimento cirúrgico. Então, é muito importante esse teste. Então, essa análise é uma análise qualitativa e quantitativa, né? E também outros pontos são analisados, como, por exemplo, a estrutura física da caixa, qual é a configuração da caixa. Se essa caixa ela está supercarregada, superlotada, se essa caixa falta itens essenciais, ou, muitas vezes, peças que não deveriam estar nessa caixa e elas estão acompanhando a rotina diária da central, né? Um outro ponto muito importante analisado também é a integridade da embalagem, né? Como que as equipes estão preparando essa caixa? A embalagem está íntegra? Os colaboradores estão colocando materiais pesados em cima de materiais leves? Então, todos esses pontos são levados em consideração durante a nossa análise. Próximo. Ao final de cada análise, o sistema ele nos traz alguns gráficos, como eu já disse, alguns gráficos, alguns números, alguns apontamentos. Nesse caso aqui, por exemplo, o sistema nos trouxe qual é o percentual de itens que estão ok, né? Então, ou seja, o material está íntegro, tanto na parte de estrutura do aço, como na parte de funcionalidade. Qual é o percentual de itens que precisam apenas de um reparo superficial? Qual o percentual de itens que precisa de um reparo funcional e qual o percentual de itens que precisam de uma substituição, ou seja, já atingiu o limite, está com algum problema, alguma avaria e não deveria
está ali dentro daquela caixa. Juntamente com os gráficos, nós anexamos as imagens, né, que é para dar mais embasamento ao nosso trabalho, ao trabalho de análise, imagens microscópicas. Próximo. Alguns outros gráficos, alguns outros indicadores, como, por exemplo, o número de fabricantes. Nesse caso aqui, o que eu trouxe, 11 diferentes fabricantes de instrumental cirúrgico dentro do arsenal, né? E aí, o número percentual de cada fabricante. Outro ponto importante é sobre a configuração de cada caixa. Então, se eu tenho a caixa pequena cirurgia 1, 2, 3, 4, 5, 6, qual é o quantitativo de peças dentro dessa caixa? Será que elas estão padronizadas? Ou será que a 1 está diferente da 2, que está diferente da 3? Aqui também eu trago uma avaliação da qualidade por grupos de produtos. Então, tesouras, pinças anatômicas, pinças hemostáticas, tudo detalhado e mapeado, né, para que facilite a análise, para que facilite a tomada de decisão posterior. Próximo. Ao final de cada análise, de cada trabalho, de cada execução desse diagnóstico, nós sentamos com as equipes para decidir um plano de ação customizado, né, que vá de acordo com a necessidade de cada hospital. E esse plano, ele vai desde o que é mais estratégico ao que é mais urgente para aquela instituição naquele momento. E junto nós levamos soluções, algo que poderia elevar o nível de qualidade do instrumental cirúrgico, algo que poderia ser realmente útil para a instituição. Tá? Então, esse foi um pouco do nosso trabalho, da nossa consultoria, que é realizada aqui no Brasil. Nós temos experiência de mais de 2.000 análises ao redor do mundo, e nós ficamos à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida, para maiores esclarecimentos. Tá?